Boa noite mais uma vez. Esse é o nosso webinar organizado para que a gente tenha a oportunidade de trocar com pessoas interessadas na temática, um pouco sobre sustentabilidade, mas fundamentalmente para a gente tirar dúvidas. Pessoas que estão pensando em participar do nosso curso, que começa agora em agosto, eventualmente tenham para tirar com a gente, fazer uma troca, fica. Queria, antes de mais nada, agradecer ao COPEAD pela organização de sempre. A gente tem feito um conjunto distinto de webinars para tratar de temas diversos da nossa linha de pesquisa, do nosso grupo de trabalho, que eu vou falar ao final um pouco. E agradecer a equipe em particular que ajuda a fazer o webinar acontecer, a Carla, o Alexandre, a Ivânia e o Vitor, que está aqui com a gente hoje. Agradecer a parceria aqui com a Alice Hertal, que vem de muitos carnavais, muita atividade conjunta que a gente organiza. Já vou falar disso também daqui a pouco. Bom, então, para quem está chegando, mais algumas pessoas entraram. Boa noite mais uma vez, o número cresceu um pouquinho. A gente vai conduzir esse webinar no seguinte formato. Eu vou primeiro começar fazendo uma apresentação, quase uma provocação. Se alguém aqui já foi meu ex-aluno, eu ainda não olhei aqui a lista dos participantes, mas já possivelmente conhece um pouco dessa provocação que eu faço, da definição de sustentabilidade. Vou trazer um pouco para a discussão a definição de sustentabilidade e transparência como o caminho da organização, da corporação, dos negócios comunicarem a sua sustentabilidade para stakeholders distintos. Isso não deve passar muito de 20 minutos. Depois a gente vai ter com a Alice uma apresentação um pouquinho mais, uma reflexão sobre o GRI, né, as questões atuais do GRI, e a gente vai abrir para perguntas. Então, antes de mais nada, deixa eu deixar bem claro aqui como é que funciona. O chat está disponível para vocês colocarem comentários, mas o nosso foco para as perguntas é o que fica ao lado do chat, que é o Q&A, né? Aquele ícone ao lado do ícone do chat, que você pode colocar perguntas, tá? Então, ali eu consigo controlar as perguntas que estão entrando e marcar aquelas que a gente já respondeu. Então, se você tiver uma pergunta específica sobre o curso, vai ser a 8ª turma que a gente está rodando no COPEAD, mas a primeira online, 100% online ao vivo. Então, se tiver uma questão sobre o formato, sobre as mudanças relativas a esse novo formato, ou sobre o curso como um todo, quem não conhecia também o formato anterior, você já pode ir colocando, mesmo durante a minha palestra, no Q&A, e que a gente vai depois, na parte final do webinar, na terceira parte do webinar, dar cabo dessas perguntas, enfim, e esclarecer dúvidas eventuais, tá bom? Então, eu acho que é isso, sem mais delongas, vou voltar aqui para a minha apresentação e fazer essa provocação inicial com algumas reflexões um pouco mais recentes que eu acrescentei a partir dos nossos estudos, né? Bom, então esse é o nosso tema de hoje, sustentabilidade e os desafios do relato. A Verônica, infelizmente, não pôde estar com a gente, teve uma questão de saúde, a gente está torcendo para que ela esteja 100% bem rapidamente, senão ela estaria aqui também, mas é uma das instrutoras, ela é a instrutora principal hoje do nosso treinamento de GRI, desde a turma número 1, feita no COPEAD, já vão 4 anos, se eu não me engano. Bom, sustentabilidade é uma questão, né, que começa, obviamente, a partir de uma discussão de impacto e de transformações que os negócios causam e são capazes de causar no mundo, né? E se isso já se discute há muito tempo, recentemente, em junho, 5 de junho, a gente teve o Dia do Meio Ambiente, a gente até publicou uma carta no nosso mailing relativa a isso, por exemplo, né? E o Dia do Meio Ambiente é comemorado desde 1972, que também é a mesma data de um livro muito importante chamado Limits to Growth, Os Limites do Crescimento, mas que é um marco importante para a sustentabilidade. Então, a gente já discute essa questão antes de 72. Em particular, a partir de 72, essa discussão cresce, mas nos anos mais recentes isso aumenta a partir da percepção de que o negócio, a atividade econômica é capaz de causar impactos significativos, tanto na esfera ambiental, como também na esfera social e, em particular, falta de transparência em negócios em cadeia de suprimentos tem impactos profundos na forma como a gente entende os negócios. Essa é uma foto do escândalo da carne de cavalo, a primeira é bem conhecida, eu acho que até dispensa a apresentação. Essa é uma foto do escândalo da carne de cavalo em 2013, na Inglaterra, onde carne de cavalo foi misturado com carne bovina e as pessoas não sabiam, em almôndegas, lasanhas, uma série de produtos, e foi hambúrguer congelado e feito em várias redes de lanchonetes e supermercados da Inglaterra, de nomes conhecidos, que eu não vou ficar citando.
e foi um evento muito importante para catalisar mudanças na discussão de transparência. A gente tem também no mesmo ano, um ano infelizmente emblemático para essa temática no aspecto negativo, no mesmo ano o incêndio, o colapso do Rana Plaza, né, quase 1.200 pessoas, trabalhadores na área de moda, de vestuário, mortos em Bangladesh, a partir desse desastre. Ou seja, peguei só 3 exemplos, podia ter pego tantos outros, basicamente para sensibilizar, né, relembrar a todos nós que existe uma questão fundamental, as empresas têm impacto, e muitas vezes elas ou não comunicam exatamente o impacto que estão gerando, ou como estão dialogando com isso e dando cabo desse impacto, e muitas vezes também não agem e não comunicam da forma adequada. Então, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo e que não está sendo comunicada, e isso passa muito pela discussão de hoje, pela provocação e pelos assuntos que um treinamento como a capacitação que a gente oferece é capaz de ajudar o profissional a encontrar as ferramentas, os caminhos para avançar nessa discussão dentro das organizações com as quais ele estiver envolvido, né? Essa história, então, começa a ser traduzida para o ambiente de negócios. Em 87, eu falei de 72, né? Em 87, aí já uns 15 anos depois, exatamente, a gente tem essa definição de desenvolvimento sustentável, que ocorre numa esfera muito mais de país, né? O desenvolvimento sustentável costuma tratar desafios na esfera nacional, de política pública. Basicamente, desenvolvimento sustentável, na definição da época da Brundtland Commission, é você usar os recursos de forma a deixá-los disponíveis na mesma qualidade e proporção para as gerações que vêm depois, né, de uma releitura minha. Quase 10 anos depois, né, 11 anos depois, sai um livro muito emblemático do John Elkington, Cannibal with Forks, né, e ele funda essa consultoria, Sustainability, e sedimenta o conceito do triple bottom line, que é um conceito que passa a ser amplamente utilizado pelas organizações para discutir seus impactos e seus projetos relativos à temática de sustentabilidade. Esse conceito de triple bottom line, basicamente, se alguém aqui ainda não tem familiaridade, ele traz a noção de 3 esferas que deveriam ter uma interseção, né? Então, a esfera de baixo, nesse desenho, é que todo mundo já trabalha, originalmente, desde que negócio é negócio, que é a esfera econômica. Então, o conceito de lucro, no inglês, bottom line, ou no português, a última linha, é o termo que se usa para indicar o lucro, né, no terreno demonstrativo de resultados. Então, quando eu digo a última linha, é o lucro. Então, ali está o lucro econômico. Qual é o lucro que aquele negócio gera? E o que o triple bottom line do Elkington, original, né, vem provocar para a gente é uma reflexão de que eu também preciso gerar lucro numa esfera ambiental e lucro numa esfera social. Ou seja, eu preciso gerar atividades que gerem valor ambiental, que melhorem o planeta, e atividades que gerem valor para a sociedade, que gerem valor de justiça social, de promoção do bem-estar social. Então, eu tenho que ter 3 lucros simultâneos. E aí, o centro da sustentabilidade ocorreria apenas quando eu efetivamente atinjo esse lucro, né? Mas ele mesmo, e bom, só comentando, 10 anos depois também é o marco do principal artigo que fala sobre cadeia de suprimento sustentável. E aí, 20 anos depois, o próprio Elkington enterra o seu conceito e faz uma autocrítica de que esse conceito de TBL virou uma sigla, de uma sigla virou uma mera proforma, em que as empresas começaram ali a reportar, eventualmente, pequenos projetos de melhoria, ações incrementais ou distorcidas relativas ao que efetivamente tem que ser feito para a sustentabilidade, né? E ele comenta que, né, a simplificação do conceito, que vem de um livro que vale a pena ser lido, Cannibal with Forks, eu recomendo, e que vai falar de inovação, de repensar processos, de repensar modelos de negócio, de construir modelos de negócio completamente novos, se transformou num termo que se usa em inglês, muito, que é paying lip service, que é fazer ali o que tem que ser feito para atender às pressões da sociedade. Uma outra forma de fazer essa crítica, que eu gosto bastante, né, e fiquei muito feliz de ver o Elkington, eu já fazia esse quadro sem a contribuição do Elkington há alguns anos, foi muito feliz para mim ver o próprio Elkington fazendo essa autocrítica, tem menos de... vai fazer um ano agora, né, que saiu esse estudo dele na Harvard Business Review, setembro de 2018, ou 2 anos, né, setembro de 2018, desculpa, o tempo está voando, vai fazer 2 anos agora em setembro, que ele fez essa provocação, essa autocrítica. Tem uma outra já mais antiga que eu já adotava, de 2014, de uma ONG na Austrália, chamada Ozpolitik, que em 2014 lançou o Mickey Mouse Model, né, como uma crítica
onde a economia continua sendo a predominante nessa equação e o meio ambiente e a sociedade têm ali um pequeno incremental cuidado para atender pressões. E isso é uma provocação que a gente vem trabalhando no nosso grupo de pesquisa para ajudar a gente a tentar encontrar os caminhos dos negócios irem além dessa perspectiva, né? E aí, por fim, em 2013, sai uma proposta na revista Nature, e depois ela é trazida para gestão de negócios e gestão de cadeia de suprimento por pesquisadores, para discutir um repensar dessas três esferas, né? Usar o gráfico, o mesmo gráfico repensado para provocar reflexão, onde ele coloca o meio ambiente, eles, né, esse grupo de autores, o Briggs e seus colegas, botam o meio ambiente, de uma forma mais ampla, como uma casa da sociedade. A sociedade mora no meio ambiente, de forma que eu não posso ter uma sociedade que fira o meio ambiente, porque eu estou destruindo o próprio espaço no qual eu faço parte. Então, o meio ambiente ele dita os limites para a sociedade, né? Eu costumo dizer que, a não ser que a gente bote todas as nossas fichas no Elon Musk, de que a gente vai poder ir para Marte, todos, e eu que ficar para cá fica para trás, a gente precisa do meio ambiente para existir como sociedade. E, por sua vez, a economia precisa da sociedade para existir enquanto economia. Né? Só existe economia, só existe um negócio, só existe um modelo de negócio se existir clientes, se existir consumidores, se existir funcionários, se existir investidores, se existir toda uma sociedade envolvendo esse negócio para que ele possa prosperar. De forma que a gente repensa, a partir desse olhar, na área de negócios, o meio ambiente e a sociedade como restrições ao problema, e não algo que você tem que pay lip service, que você tem que dar alguma atenção quando sobrar algum tempo ou algum recurso, mas que você tem que considerar como central, como as fronteiras iniciais do desenvolvimento do seu modelo de negócio, que não pode existir de forma perene e sustentável se for de uma forma que fira e que impeça a condição da sociedade, do meio ambiente, de seguir adiante, né? Essa é uma reflexão que completa essa história. E aí, finalmente, o último elemento que eu trago para fazer esse fechamento dessa discussão de sustentabilidade são os desenvolvimentos, os objetivos, os ODS, ou os SDGs em inglês, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que vem recentemente também em 2016, refinar um pouco aquele olhar de 87, né? Então, todos se esforçando para refinar o olhar, refinar a comunicação, refinar a forma de mostrar para os negócios qual é o caminho para evoluir o seu modelo de negócio, a necessidade de repensar efetivamente como se organizam os modelos de negócio, né, e organiza essas 17 figuras. E aí um think tank na Suécia, muito interessante, chamado Stockholm Resilience, pega os 17 ODS, aquelas ideias que você queria ter tido, mas alguém teve mais rápido que você, pega os 17 ODS de 16 e pega o Briggs de 13, que eu já vinha trabalhando na minha pesquisa na área de cadeias de suprimentos sustentáveis, e organiza isso de uma forma coesa, usando ao mesmo tempo a lógica das três esferas concêntricas do Briggs, do meio ambiente, que dentro disso tem uma sociedade, dentro disso tem um negócio, né? E reorganiza as ODS para ajudar as empresas a entender como cada um dos ODS atinge cada uma dessas três esferas. Considera-se uma ferramenta muito robusta, e bota o 17, né, que é o partnership, como uma linha mestra que conectaria todas essas frentes. Então, acho assim, extremamente feliz essa colocação e deixo isso como, na minha visão, o último estágio gráfico, né, teórico, de teorização de como que a gente deve caminhar para modelos sustentáveis. Bom, entre isso e conseguir fazer, tem uma longa distância, e isso é uma questão chave, né? A gente hoje tem uma distância entre a prática e a teorização. Um dos elementos, né, eu costumo dizer que o shareholder, o investidor, sempre teve muita predominância na decisão de modelo de negócio, seguidos do consumidor, né, valor do cliente, valor para o acionista, são as duas frases que a gente mais ouve, e o restante da equação sempre teve ali um pouco mais secundária nessa história, o fornecedor, a equipe e outras mais, né? E hoje a gente caminha para um modelo multi-stakeholder, em que eu trago esses primários, né, roxinhos ali no desenho, os secundários verdes, que é a cadeia de valor completa, e os terciários, que estão em cinza, para o centro da discussão, né? E deixa muito claro que sem eles a gente não vai conseguir avançar. Então, eu passo a enxergar sustentabilidade e a forma de traduzir aquele modelo final que eu propus para vocês em ações para a empresa, num esforço de dialogar com esses stakeholders e construir processos capazes de
ter um modelo de negócio que atende às expectativas e que reporta, e que relata, que comunica essas expectativas, o que está sendo feito na direção dessas expectativas, para permitir uma reflexão, né, uma avaliação de se elas estão sendo atendidas, se elas não estão sendo atendidas, o que é preciso ser feito, e com uma periodicidade, que daí que nasce essa dinâmica de relato. Né? E com uma rotina para que os stakeholders estejam prontos para receber essa informação. Bom, mas essa diversidade de stakeholders gera conflitos, prioridades concorrentes, conflitantes, então não é uma trajetória simples, é uma trajetória de transformação, uma trajetória de construção de novos processos, e é sobre isso que a nossa capacitação aborda, né? A gente já começa a falar aqui um pouco dos elementos principais que a gente tem a intenção de trabalhar na medida que a gente formou essa parceria com a certificação GRI e vem trabalhando isso dentro do COPEAD, né? E ainda mais, a gente não pode deixar de citar, num webinar nesse momento, em agosto de 2020, que eu tenho um ambiente infra e de transformação infra, né, estrutural, que a pandemia traz de diversas formas, que eu não vou esticar aqui, mas que traz uma série de repensares do nosso impacto, da nossa materialidade, de como que os negócios vão se adaptar, negócios que vão mudar de forma significativa, vão ter que repensar seus processos e, por sua vez, a forma como se comunicam com os clientes e demais stakeholders. Então, isso é um pano de fundo que a gente tem que incluir nessa conversa, né? E aí, para finalizar, eu vou basicamente trazer aqui as 3 linhas que a gente tem trabalhado dentro do nosso grupo de pesquisa e onde se insere também a capacitação do GRI, né? 3 etapas ou 3 desafios que juntos formam um caminho. A gente tem usado esse frame para comunicar e onde o relato é a etapa final desse processo, né? Eu começo efetivamente com uma revisão do meu negócio, com um entendimento do meu impacto, o que é importante no meu negócio, o que é sensível na minha operação, de que forma eu afeto stakeholders distintos na minha operação. E qual é, em última análise, a minha materialidade, que é a terminologia já fazendo um link aí com a terminologia GRI, qual é a minha materialidade, né? Eu tenho uma segunda esfera que cada vez se torna mais importante, de tecnologia, de mecanismos, de processos, para fazer a rastreabilidade dessa materialidade, para encontrar as formas de medir, aferir, construir indicadores, e esses indicadores não vão ser construídos lá na hora que você está relatando, vão ser construídos antes, para serem gerenciados, organizados no banco de dados, e aí vão culminar com a terceira etapa, que é a etapa de transparência. O que eu comunico, para quem eu comunico, de que maneira eu faço essa comunicação para relatar adequadamente para aquela diversidade de stakeholders que a gente mostrou, o que está acontecendo no meu negócio e dar cabo das demandas que a sociedade impõe a nós, né? É a ponta do iceberg que muitas vezes a pessoa vai ler, um investidor, um stakeholder, vai ler aquela ponta do iceberg, mas que vai ser o resultado de todo um trabalho de base que foi feito e construído para conseguir chegar naquele ponto, tá? Em última análise, o que eu tenho sempre provocado é que, né, se a gente viveu uma era em que a maioria dos restaurantes tem aí uma certa idade, lembra bem de uma era em que a grande maioria dos restaurantes era praticamente impossível acessar a cozinha. Isso era considerado, eu quero ver a sua cozinha. Isso não era uma coisa razoável. Como assim você vai ver a minha cozinha? Você fica aqui no salão, na parte de frente, né? E hoje a gente vê uma diversidade de restaurantes no mundo inteiro sendo construídos para que você enxergue quem está cozinhando e como está cozinhando. Eu uso esse exemplo como emblemático. O que está acontecendo com o restaurante está acontecendo com todos os setores. As pessoas, a sociedade quer saber o que está acontecendo, quer entender o backstage, né? O que está por trás do processo produtivo, do modelo de negócio, e quer dialogar com isso, e quer dar opinião sobre o que está acontecendo e deixar claro se está satisfeito ou não com o que está acontecendo, né? Estou falando aqui do consumidor, cada vez mais consciente, estou falando do órgão regulador, a legislação vem exigindo, eu e a Alice fizemos um trabalho longo sobre isso, né? Estou falando também do investidor, a gente está vendo esse ano, finalmente, assim, um aumento significativo para quem acompanha investimento, para quem investe, da discussão do ESG, dos fundos ESG, dos fundos que incorporam elementos de sustentabilidade na sua conversa. Então, a gente tem uma diversidade de stakeholders acordando para esse problema, falando sobre isso, né? E a partir dessa fala, dessa demanda, as empresas vão ter que repensar suas cozinhas, porque as suas cozinhas vão ter que estar abertas à visitação.
né? Essa eu acho que é a grande mensagem que eu queria deixar. A cozinha do seu negócio tem que estar aberta à visitação, franqueada à visitação, como se fala muitas vezes. Se você não franqueá-la à visitação, você vai estar ficando para trás na forma como a gente entende que os negócios estão avançando, né? E aí, que papel você vai desempenhar nisso? Se você é um consultor, uma pessoa que quer fazer uma transformação dentro de uma organização, um consultor que quer ajudar organizações a viver essa transformação, a conduzir esse processo, você está no webinar certo para a gente conversar um pouco sobre isso. E aí, antes de passar para a lista, eu só vou fechar um pouquinho falando do nosso grupo, né? A Rede Transparência e Sustentabilidade em Negócios. A gente tem organizado fóruns anuais, a gente tem desenvolvido parcerias de pesquisa com entidades distintas, ONGs, empresas, certificações, como o Sistema B, projetos com a FAPERJ, enfim, e etc. Trabalhado com bancos de dados que fazem aferição de impacto, como o CDP na pegada de carbono, e, fundamentalmente, trabalhado em algumas frentes com o GRI, incluindo esse curso, que se inicia agora, dia 17, e que é o foco do nosso webinar. Deixando aqui algumas mídias minhas, de especial, porque eu faço alguns posts permanentes sobre essas discussões, mas também o nosso blog, você pode se inscrever no nosso mailing, enfim, para receber comunicados distintos. A gente tem relatórios publicados recentes lá com informações nessa temática, e deixo esses canais todos abertos para outras conversas que estejam indo além do webinar de hoje e da certificação GRI especificamente. Tem processo de doutorado aberto com vaga para o ano que vem, para 2021, por exemplo. Enfim, várias coisas que vocês possam querer seguir na conversa enquanto a gente que sigam para além do escopo de hoje, né? E com isso, finalizo essa minha provocação inicial, que eu espero que tenha ajudado vocês a esquentar os motores, e passo a bola para Alice. Muito bem, obrigada, Léo. Boa noite a todos. Satisfação e prazer de estar com a casa cheia, de perceber o interesse por essa temática. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Como... Aparecendo? Foi? Como o Léo comentou, né, eu vou falar um pouquinho sobre GRI. Imagino que estamos em 90 e poucas pessoas, estávamos pelo menos. Imagino que temos uma diversidade de conhecimento sobre o GRI, então vou rapidamente pincelar aqui sobre os principais elementos do Global Reporting Initiative, né, a sigla significa isso. É uma organização internacional independente sem fins lucrativos, que surgiu lá na Holanda, em 97, né, por fundadores visionários que lá atrás já vislumbravam a importância da responsabilização das empresas sobre seus impactos e da comunicação e diálogo com os diversos stakeholders aí de uma empresa. Hoje em dia, a GRI tem hubs espalhados por todo o mundo, né? É uma atuação global efetivamente. Daqui a pouquinho, próximo slide, eu trago uns números aí para vocês entenderem o tamanho dessa comunidade. Temos um hub no Brasil. Para quem já trabalha também com o GRI, certamente já ouviu falar, pelo menos, se não conhece, a querida Glaucia Térreo, que é idealizadora e está à frente dessa empreitada aqui no Brasil. E o GRI surge e sustenta falei que foram fundadores visionários, né? Sustenta essa visão de uma comunidade global próspera, que valoriza tanto a humanidade quanto os recursos, sem os quais, Léo colocou ali, né, o redesenho do Triple Bottom Line, como estando todos inseridos dentro do meio ambiente. Então, não dá mesmo para desconsiderar, acho que está cada vez mais claro isso para todo mundo. Como missão, o GRI, como chegar lá, né? Como alcançar essa visão ambiciosa? O GRI entende que o papel da instituição, da organização, através dessa disseminação da metodologia, é justamente estimular e empoderar as decisões que criem os impactos, o lucro positivo, que o Léo comentou, os impactos positivos sobre
o meio ambiente, sobre a economia, sobre a sociedade, né? Para todo esse contexto, esse ecossistema que a gente vive. Como eu disse, temos uma atuação global e somos uma grande comunidade, né? Muito orgulho de minimamente fazer parte dela. Quando a gente olha para o último número aí da KPMG, das 250 maiores empresas globais, 82% utilizam a metodologia GRI para reportar sobre sustentabilidade. São 96, 97%, se eu não me engano, que reportam sobre impactos e resultados socioambientais, e desses 250, 82% usam essa metodologia, então realmente é a metodologia mais utilizada. Outros números também reforçam, né, essa popularização, digamos assim. Mais de 14 mil organizações relatoras. Eu coloquei para vocês terem, depois a gente pode até disponibilizar, se vocês quiserem, posso escrever lá no chat, essa base de dados da GRI com mais de 60 mil relatórios de sustentabilidade disponíveis, livre acesso. Então, para análise de benchmark, nós, enquanto consumidores, enquanto empresas buscando benchmarks para entender do que as empresas vêm tratando, né? Quem está começando nessa trajetória do GRI, o que é esse famoso relato GRI. Então, sugiro fortemente que vocês acessem a plataforma. Temos mais de cerca de 40 governos, aí cada hora esse número vem aumentando, né? Felizmente vem aumentando, mas que fazem referência à GRI de alguma maneira em suas políticas. Alguns países exigem a GRI como metodologia de relato e outros indicam. Por exemplo, no Brasil mesmo, no setor elétrico, a gente tem uma regulamentação da Enel que exige o relato de sustentabilidade e indica o GRI como metodologia prioritária. Então, isso vem crescendo e se espalhando pelos diferentes países, e temos aí, né, na sequência desse movimento também uma abrangência cada vez mais crescente hoje em cerca de 90 países aí, com tendências fortes de crescimento. E aí, pessoal, eu vou falar rapidinho, né? Mas depois a gente vai ter algum espaço para dúvidas aqui, mas a ideia era trazer um pouco desse overview do que é o GRI, e aqui eu trago um pouco do overview do que é a proposta que a gente discute lá no treinamento, né? Sobre o que a gente vai falar, o que significa essa história de GRI. Então, a gente propõe o entendimento do GRI olhando para essas etapas da implementação, como um projeto, né, que muitos de nós passamos aí por processos de implementação de projeto. A gente começa com um processo de preparação, de planejamento desse projeto. Eu costumo dizer que é a etapa mais negligenciada e talvez a mais relevante, ela que vai definir possivelmente o grau de suor e lágrima que vai transcorrer ao longo dessa empreitada. Então, uma preparação adequada. O passo seguinte desse entendimento inicial de onde a minha empresa está, quem são, num primeiro momento, quem são os stakeholders da minha empresa, nesse meu ecossistema, quais são os itens materiais, o que de informação eu já tenho. Então, tem uma série de etapas pelas quais a gente vai percorrer, que vão nos levar à segunda etapa, que é a etapa de engajamento dos stakeholders. Então, o GRI tem uma coisa bacana também, que é um glossário de termos. Mais do que uma definição simples de dicionário, né, ele traz um entendimento sobre cada uma das nomenclaturas usadas no GRI. Então, stakeholder, por exemplo, é uma palavra que a gente fala toda hora, todo mundo está bem familiarizado com ela, mas o GRI destaca que stakeholder é uma entidade ou um indivíduo que é impactado pela minha empresa, pelo meu negócio, pela operação da minha empresa, e que também impacta em algum grau o meu negócio, ou pode vir a impactar. Então, isso traz um aspecto, o Léo mostrou também um slide falando sobre os níveis, né, de stakeholders. Isso amplifica bastante a perspectiva no momento de construção e de adequação a essa metodologia.
Depois de definido o stakeholder, eu vou olhar para os meus itens materiais, essa discussão de materialidade, né? O que é um item material? De novo, o GRI tem lá no seu glossário uma definição clara sobre a materialidade. Um tópico material possui basicamente duas dimensões. A primeira dimensão é em relação à importância do impacto. De novo, olhando para as três dimensões, social, ambiental e econômica, mas eu olho para o tamanho desse impacto, digamos assim, para a relevância desse impacto. E uma outra dimensão, que o GRI acredito que traz também como um diferencial, é olhar para quais stakeholders potencialmente podem impactar e se beneficiar das informações que eu vou compartilhar. Então, eu também preciso decidir e escolher quais são os meus itens materiais, considerando o grau de influência que aquela informação que eu estou disponibilizando vai afetar a tomada de decisão dos meus diferentes stakeholders. Muito bem, definido isso, eu vou para a etapa de monitoramento. O Léo comentou ali os desafios que a gente tem de conseguir mensurar impactos, de conseguir ter rastreabilidade ao longo da cadeia, ao longo dos processos, extrapolando, cada vez mais a gente vem também nessa trajetória com o GRI, de extrapolar os limites da empresa, né, e olhar, sim, para os impactos de toda a cadeia, de todo o ecossistema. E aí, só lá no final é que eu vou falar, então, do relatório em si, de como comunicar toda essa gama de informações, para quem comunicar, de que forma. Tem que ser um documento que realmente alcance esse stakeholder, né? Que dialogue com ele e que traga as informações relevantes para os diferentes stakeholders. Eu queria trazer 2 pontos só aqui para fechar um pouco essa ideia, essa visão geral do conteúdo do treinamento e do conteúdo da própria metodologia do GRI. Uma é que quando a gente olha dessa forma que eu coloquei até aqui, né, das etapas aí, ainda comecei falando que preparação, normalmente a gente inicia um projeto por uma etapa de planejamento, mas eu queria fazer uma provocação para que a gente olhe para esse movimento de implementação do GRI como um processo e não como um projeto. Então, eu adiciono essa setinha aqui final para que a gente lembre que é um processo. Qual a diferença de um processo e de um projeto, basicamente, né? Um termina, tem início, meio e fim claros, termina e vamos para o próximo, mesmo que daqui a um tempo eu tenha um projeto semelhante, que eu aprenda com ele se encerrou. Um processo, ao terminar, começa um novo ciclo. E é exatamente o que acontece com o GRI. E a vantagem de olhar para o GRI como um processo e não como um projeto é a lógica do PDCA, nossa, né, bom e velho PDCA, que é eu aprender com aquele movimento que eu fiz e retroalimentar o meu sistema e a minha forma de gerir, atuar e estar no mundo. Então, os relatórios, que a indicação é que sejam anuais, né, em alguns países e setores é uma exigência até, mas que o processo, ao reportar e disponibilizar o relatório, que isso seja um input para o meu novo ciclo e que eu gere aprendizado a partir dali. Quando a gente fala do PDCA, o A, que é o ACT, né, que é o fazer a partir do relatório, também é um ponto crucial de desenvolvimento aqui, de angariar todas as possibilidades do GRI, muito mais do que no final ter lá a minha proforma, cumprir minha tabela de gerei o relatório, mas que eu use essas informações que tão custosamente eu levantei, né? Quem está já passando por esse processo sabe o quão difícil é conseguir as informações, muitas áreas envolvidas, externas, fora da empresa, para gerar aquele documento, 100 e poucas páginas, 300 páginas, enfim. Mas o objetivo final não é o documento, o objetivo final é a gestão a partir daquelas informações que eu identifiquei. Então, eu acrescento aqui mais 2 elementos para a gente ter como pilares de uma implementação GRI. Um é que a noção de impacto ela tem que percorrer todas as fases. Então, o mindset tem que ser, né, essa perspectiva tem que ser entender quais são os meus impactos, o que eu vou fazer com esses impactos. É impacto para quem? Como eu pretendo gerir ou não? Né? O que vai afetar
na minha forma de gestão, no meu modelo de negócio, na minha estratégia, na governança da minha empresa. Essas coisas precisam dialogar, porque senão é um esforço jogado fora, né? Um investimento de tempo, recurso, dedicação, desgaste, para no final né? Parece pouco, mas no fundo é pouco perto da potencialidade do GRI, da metodologia. Quando a gente fala desse assunto, né, dessa conexão com o modelo de negócio, com a estratégia e com a governança, a gente vê que nesse contexto que vivemos agora, durante e pós-pandemia, a relevância da governança e dessa comunicação sobre os impactos da empresa, sobre para onde vamos, quais são as mudanças. O Léo comentou também algumas aqui, a gente poderia passar mais algumas horas falando sobre os impactos do Covid, mas eu trago essa reflexão aqui só, né? Uma pesquisa bem recente da Deloitte, entrevistaram 1.007 executivos, cerca de metade aí do C-Level, e aí, por exemplo, se vocês olharem esse segundo indicador aqui, comunicação sobre a gestão de crise aos stakeholders, isso era uma preocupação de 21% dos executivos respondentes antes do Covid, e hoje quase a totalidade vê relevância significativa nisso e está adotando ou vai adotar nos próximos meses aí, dentro de 100 dias, né, segundo a pesquisa, vai adotar mecanismos mais intensos de governança. A gente tem artigos de uns anos atrás, 2013, 2014, também pesquisas mostrando que não era uma preocupação tão significativa, principalmente falando do contexto Brasil, mas hoje vem com tudo, né? Sem dúvida está no topo, está na agenda dos gestores, do C-Level e dos investidores. E aí, falando de investidor, para fechar, eu trago essa notícia do Valor aqui também de março, início de março, que comenta sobre a criação do GRI de um conselho consultivo, né, com a presença de grandes investidores, e a fala da Sônia, que é a presidente do conselho, falando finalmente, né, discussões de sustentabilidade chegaram sim aos investidores. Eu estava, essa semana passada, conversando também, entrevistando, né, na pesquisa que a gente está conduzindo sobre o GRI, entrevistando algumas empresas, e aí mais de uma pessoa com a qual conversei, de empresas diferentes, comentando o orgulho de estar recebendo ligação de investidor para entender um número ou uma informação que tem no relatório. Então, se uns anos atrás ainda parecia que o esforço não valia tanto a pena, a gente sentia um pouco ainda que para quem não estava muito engajado no ideal, parecia que não via grandes benefícios naquilo, está cada vez mais claro e evidente, como eu disse, não só a pandemia potencializou, isso já é um movimento que a gente vem percebendo, esse movimento de relevância do que eu comunico, né, de comunicar para o investidor, quem toma a decisão, quem tem o dinheiro na mão, se está importando para eles, né, a gente espera e acredita muito que isso tende a repercutir. Nesse contexto, claramente, as empresas e os profissionais que já estão caminhando nessa direção, que já têm familiaridade, né, nessas conversas e nesse processo, vão se beneficiar, sem dúvida nenhuma. Um outro ponto que eu queria destacar aqui, que está aqui bem pequenininho, amarelinho aqui na notícia, é que o querido professor Celso do COPEAD, nosso parceiro, integrante do nosso grupo de pesquisa também, ele faz parte, foi convidado e faz parte hoje desse conselho consultivo, e ele também faz parte do nosso treinamento, ele abre todos os nossos treinamentos lá no COPEAD, especialista em finanças sustentáveis, referência, né, no Brasil, no mundo, onde passa, além de ser uma figura super carismática e querida, e apaixonado pelo tema. Então, ele abre o nosso treinamento, tradicionalmente isso vem acontecendo. Trago aqui para fechar, então, algumas informações sobre essa próxima turma, que começa dia 17, são segundas, quartas e sextas, pela manhã, dá um pouquinho menos aí que 2 semanas, totalizando 16 horas. Primeiro dia 4 horas, os outros dias 3 horas, tá? Ao vivo, online, com uma proposta de continuidade entre as aulas. Acho que é um elemento interessante que a gente traz, né, para ampliar
potencializar aí essas 16 horas em mais horas, que são propostos exercícios e reflexões além das 16 horas, com uma continuidade e uma forma de aplicação também. Então, é bem hands-on a proposta, né? A gente vai abrir relatório, vai olhar o que tem nesse relatório, o que não tem, comparar um ano com o outro da mesma empresa, por exemplo, olhar as diferenças entre setores, olhar o que está previsto na norma, o que as empresas estão efetivamente fazendo, né? Não sei se todos sabem, mas nem todos os relatórios, não é uma exigência do GRI que o relatório seja auditado. É uma indicação, uma forte sugestão, mas não é uma exigência. Então, a gente sabe que tem relatórios que se dizem conforme, mas que não estão conforme, se dizem de acordo, mas que não estão. E aí a gente tem a possibilidade de, com a mão na massa, entender um pouco mais e conversar sobre aquelas etapinhas lá que eu comentei de implementação. Deixo aqui o link para o nosso site, né? Se ficar grandinho para ir direto para a página, é só lembrar do copead.frj.br, não é difícil achar, jogar no Google, e o nosso link do nosso grupo de pesquisa também, Rede Copead, meu e-mail, o e-mail do Léo, e espero ter cumprido num timing adequado aí. A participação aqui, todos participaram com uma quantidade muito grande de perguntas, foram quase 50 perguntas no Q&A fora do chat que a gente atendeu. Obrigado a presença de todos. Contamos com vocês participando com a gente na capacitação, que começa dia 17 de agosto. As inscrições estão abertas nos links que a gente deixou disponível. Agradecer a Alice pela dobradinha aqui, pelo jogral, como se fala nesse webinar. Enfim, fiquem bem, fiquem todos seguros, fiquem bem e aguardamos vocês no nosso curso. E para aqueles que já fizeram, que estiveram aqui comentando, aguarde novidades pelo nosso blog. Em breve a gente espera ter outras formas de colaboração, possibilidades de interação com vocês. Ok? Sim. Muito obrigado. Só para fechar, coloquei meu e-mail que estava na apresentação também, mas registrei ali. Se ficou dúvida ainda, porque aqui a gente tentou responder, mas vocês podem ficar processando aí essas informações todas, então deixar todos os canais abertos para continuação dessa conversa. Continuidade. Boa noite a todos. Até logo, pessoal. Obrigado.